com imensa alegria que me dirijo a vocês neste momento através das palavras deste humilde mensageiro. Como servo de Deus e irmão de todos vocês, desejo transmitir palavras de amor, esperança e consolo. Em meio às dificuldades da vida terrena, frequentemente nos sentimos desorientados e abatidos. No entanto, saibam que o amor divino está sempre presente, sustentando-nos a cada passo de nossa jornada. Em momentos de dor e sofrimento, não se esqueçam de que a mão de Deus está estendida, pronta para nos auxiliar e fortalecer. Observem a natureza e as mudanças nas fases lunares. A lua e o sol assumem tons avermelhados devido à influência magnética que afeta o espaço. A ciência humana ainda busca compreender completamente esses fenômenos, mas já percebe que algo grandioso se aproxima do sistema solar. Não é uma ameaça destrutiva como alguns temem e propagam, então não desdenhem daqueles que trazem informações sérias à Terra. Neste próximo verão, observem a lua e o sol avermelhados. Estejam atentos às mudanças repentinas e às ondas de calor que afetarão a comunicação, como rádio e internet, que se propagam por ondas. Muitos governos já estão planejando soluções alternativas, como fibras óticas e cabos, para garantir a conectividade. Antenas e campos magnéticos serão afetados nos próximos meses. Essas transformações também impactarão o comportamento humano, expondo instintos primitivos e medos individuais. As visões que serão presenciadas pelos seres humanos serão como hologramas desses campos magnéticos visíveis no espaço, mas não se trata de naves espaciais, espíritos ou invasões. São manifestações vibracionais magnéticas do nosso Sol que causarão explosões e interferências nas antenas de comunicação. É crucial que cada indivíduo se prepare mentalmente e aprenda a lidar com essas radiações. O amadurecimento pessoal permitirá que enfrentem as consequências e mantenham estabilidade e confiança, mesmo diante das adversidades materiais. O plano divino auxiliará a humanidade e todos os seres vivos durante essas projeções, para que não sofram no corpo nem na alma. Peço a todos que cuidem da saúde mental, circulatória e respiratória, para não se deixarem levar pelo desespero diante de informações angustiantes. A verdade reside dentro de cada um, e os 3 dias de escuridão referem-se às condições que cada indivíduo pode imaginar em sua vida na Terra. A sombra que enfrentarão está presente em suas próprias mentes e corações, gerando caos e insatisfação. Mas saibam que a misericórdia divina abrange todo o globo terrestre, sem privilegiar apenas aqueles com riquezas materiais. Neste momento em que a humanidade enfrenta desafios e adversidades, é fundamental compreender que a cura verdadeira começa dentro de nós mesmos. Somos seres complexos, compostos por corpo, mente e espírito, e a harmonia desses 3 aspectos é essencial para alcançar a plenitude e a saúde integral. Primeiramente, é preciso cuidar do corpo físico, que é o veículo que nos permite viver e experienciar a jornada terrena. Alimentação saudável, exercícios físicos adequados e repouso são fundamentais para manter o equilíbrio do corpo. Além disso, é importante cultivar pensamentos positivos, pois a mente possui um poderoso efeito sobre nossa saúde. Nutrir nossa mente com pensamentos de amor, gratidão e esperança fortalece nosso sistema imunológico e promove a cura. Lembrem-se, queridos irmãos, de que a cura é um processo contínuo e individual. Cada um de vocês possui sua própria jornada e experiências únicas. Acreditem em sua capacidade de curar e transformar suas vidas. Busquem auxílio quando necessário, seja por meio da medicina tradicional, terapias alternativas ou mesmo do apoio de pessoas queridas. É necessário que a solidariedade entre os seres humanos prevaleça, assim como o bom senso e o cuidado com a saúde mental e física. As transformações afetarão a economia da alma, e a solidariedade será essencial para construir a segurança necessária diante das turbulências. Os planos de amor e evolução seguem em andamento, e é nossa responsabilidade abraçar essa jornada coletiva com fé e amor.
Tenham certeza de que vocês não estão sozinhos. A fraternidade é um laço sagrado que une a todos nós, transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Nossos corações estão conectados pelo amor que emana do Pai Celestial. Portanto, estendam as mãos uns aos outros, compartilhem sorrisos, abraços e palavras de conforto. Sejam instrumentos de paz e solidariedade neste mundo em transformação. Não desanimem diante das dificuldades. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Tenham fé, confiem na providência divina e sigam adiante, com coragem e determinação. As bênçãos de Deus estão sempre ao alcance de todos nós. Basta abrirmos nossos corações e nos sintonizarmos com a harmonia do universo. Finalizo esta mensagem com minha gratidão e meu amor por cada um de vocês. Que a paz de Deus esteja com todos e que o amor prevaleça em seus corações. Em amor e luz, Bezerra de Menezes. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. A mensagem que ora vos trago busca esclarecer, de forma compassiva e amorosa, sobre os grandiosos eventos espirituais que permeiam este momento de transição da Terra. Assim como as sementes estelares que chegam a este planeta com a missão de ajudar na sua ascensão, somos todos convocados a nos alinhar com as energias superiores, que se derramam sobre nós como bênçãos celestes. Os irmãos das Pleiades, mensageiros da luz divina, são, sem dúvida, os guardiões que auxiliam a humanidade em sua evolução espiritual. Com suas palavras de sabedoria, eles nos inspiram a compreender as verdades universais, sempre buscando o coração de cada ser humano e trazendo luz às suas consciências. O conhecimento que eles compartilham ativa em nós o que há muito está adormecido, revelando nossas capacidades divinas e conduzindo-nos ao verdadeiro despertar. A ciência do espírito nos ensina que o DNA humano é muito mais do que um código biológico. Ele é o portador de memórias ancestrais, experiências de várias encarnações, e está profundamente ligado à nossa evolução espiritual. Quando as energias cósmicas, que são pura luz, tocam nossa estrutura celular, uma transformação interna ocorre. Cada fio de DNA se reestrutura para receber a sabedoria divina, liberando-nos das amarras da ignorância e da limitação. Essa transformação não é meramente física, mas principalmente espiritual. A luz que agora banha o planeta Terra traz consigo a revelação de quem realmente somos e do propósito maior que todos carregamos. Como dizia o querido Chico Xavier, somos espíritos imortais, vivendo temporariamente em um corpo físico. E é através dessa compreensão que nos preparamos para a grande ascensão da Terra. O momento atual marca o fim de um ciclo de dores e desafios e o início de uma nova era de luz e fraternidade. Não nos esqueçamos de que, embora as dificuldades pareçam grandes, elas são oportunidades divinas para nosso crescimento. Cada noite de sono agitado, cada sonho revelador, é uma mensagem dos planos superiores, preparando-nos para as batalhas que travamos, muitas vezes, sem sequer perceber. Quando falamos de ascensão, falamos de elevação de consciência, de libertação espiritual. E é no silêncio das madrugadas, quando o corpo descansa, que as grandes batalhas espirituais se desenrolam. Mas não temam, filhos amados. Aqueles que se mantêm na fé e na luz do Cristo estão sempre protegidos pelas hostes celestes. Usem a prece como escudo e o amor como espada. Assim, suas almas estarão prontas para receber as novas energias que já estão transformando a Terra. As almas das dimensões superiores, que muitos de vocês conhecem como sementes estelares, têm estado presentes na Terra por incontáveis eras, sempre com o propósito de auxiliar na evolução espiritual da humanidade. Essas almas, vindas de outras esferas de existência,
fazem pausas em suas jornadas e, por escolha consciente, retornam ao plano físico para contribuir com o progresso deste mundo. Durante as décadas de 60 e 70, um grande número de sementes estelares escolheu retornar à Terra, trazendo consigo uma nova energia, uma missão renovada. Esses seres vieram para impulsionar o despertar espiritual e ajudar a preparar a humanidade para um novo ciclo de luz. Na sequência, durante os anos 80 e 90, milhões de outras almas de dimensões superiores continuaram a encarnar, formando um exército silencioso de luz que semeia a consciência divina por onde passa. Estas almas portadoras da energia cristalina da consciência superior são essenciais para a Terra em seu processo de ascensão. Elas mantêm em seus corações o brilho da luz divina, o que permite que, com sua simples presença, contribuam para a elevação vibracional tanto do planeta quanto da humanidade. Agora, muitos desses seres estão despertando para suas verdadeiras missões, ativando o DNA adormecido e espalhando sementes de consciência entre todos aqueles com quem interagem. Além disso, a própria Terra está sendo assistida pelo Sol, nossa estrela local, que transmite modelos de luz que ativam ainda mais o nosso DNA, os chakras e os centros de energia ao redor do planeta. Por isso, é de suma importância que vocês passem mais tempo ao ar livre, em contato direto com as energias solares, independentemente do clima. A simples exposição à natureza e ao Sol ajusta vossas frequências, elevando-as e permitindo que novos códigos de luz entrem em vossos corpos sutis. No que diz respeito ao DNA, sabemos que sua estrutura original foi, em tempos passados, manipulada por seres de intenções malévolas, limitando a capacidade do corpo humano de conter os fótons, partículas de luz superior. Com isso, nossos corpos se tornaram mais densos e nossa consciência restrita, passando a operar predominantemente por meio dos elétrons. Isso resultou em uma humanidade desconectada de sua essência divina, sujeita a uma realidade limitada. Contudo, o grande movimento de ascensão que estamos experimentando agora está revertendo essa condição. O Sol, com suas erupções solares, está fornecendo quantidades crescentes de fótons, restaurando o equilíbrio e elevando nossas consciências. A cada nova onda de luz solar que recebemos, nosso ser se transforma, nossa estrutura física e espiritual se refina, e nossos corpos voltam a vibrar em uma frequência mais elevada, mais alinhada com a luz divina. Queridos irmãos, estamos vivendo um momento de afunilamento evolutivo. A transição planetária está em pleno vigor, e as atitudes dos homens revelam quem eles verdadeiramente são. Grandes massas humanas deixarão o planeta em desencarnes coletivos, sendo levadas para esferas preparadas para acolher as almas enfermas pela falta de amor e respeito às suas próprias vidas. Não há motivo para temer ou lamentar. Jesus sempre esteve à frente, oferecendo à humanidade o caminho da redenção. Ele nos dá a oportunidade de evitar o calvário e a humilhação que ele mesmo suportou. As falanges espirituais, lideradas por Miguel, já estão preparadas para os embates que se aproximam, tanto dentro quanto fora desta nação. Cristo, junto a seus mensageiros, toma a dianteira na maior das batalhas que o Brasil já presenciou. Amigos espirituais estão guiando aqueles que se mantêm vigilantes, preservando suas famílias e suas vidas. Eles superarão as críticas e a dor que se aproxima da humanidade. Esses benfeitores não estarão escondidos, mas se apresentarão como soldados fiéis de Cristo, prontos para socorrer os que sofrerem danos. O planeta está buscando o seu equilíbrio. As massas humanas estão sendo direcionadas para seus destinos, de acordo com suas escolhas e o livre-arbítrio. A justiça divina já começou a agir entre os povos e nações. Em breve, o mundo será governado diretamente por Cristo, que enfrentará as forças malignas que causaram tanto sofrimento à humanidade, à fé e às famílias. Estamos à beira do fim de um ciclo de guerras, doenças, fome e miséria, e no início de uma era de paz, cura, evolução
e amor em família. Uma era de reconciliação entre irmãos. Cristo Jesus está à nossa frente e nós todos ao seu lado. Abram suas mãos e seus corações, pois Jesus te chama agora. Ele está pronto para ajudar e libertar a humanidade. Não percamos tempo com orgulho ou disputas internas. Servir ao Cristo é a tarefa mais importante de nossas vidas. Toda a luz para você, querido irmão, querida irmã, que possamos seguir juntos, sustentando a chama da ascensão em nossos corações. Com amor e paz, Bezerra de Menezes. Filhos queridos, que Jesus nos abençoe. Estamos aqui em profunda alegria para mais uma vez estabelecer esta conexão amorosa com cada um de vocês. As palavras que trazemos hoje podem, a princípio, parecer desafiadoras para a mente e o coração. Entretanto, pedimos que não se apressem em rejeitar. Permita-se refletir e viver a experiência, pois não exigimos crença cega, mas sim que cada alma busque sua própria vivência. Esta mensagem é dedicada aos espíritos conscientes de que são co-criadores de sua existência. Para aqueles que almejam a ascensão espiritual, que desejam trilhar os caminhos de uma realidade mais elevada, aquela onde a consciência divina se faz plena e onde o amor rege as ações. Vocês, trabalhadores da luz que tanto se dedicaram, estão agora prontos para avançar em direção a novos horizontes. Neste momento de grandes transformações, saibam que nem tudo o que presenciam no cenário mundial é o que parece. As mudanças que estão se desenrolando são o resultado de almas dedicadas à luz, que surgem para desempenhar seus papéis na transição deste mundo. Aqueles que estão despertos, especialmente nas fileiras dos trabalhadores da luz, conhecem o trabalho da Aliança da Terra, que se movimenta nos bastidores para trazer à manifestação a nova Terra. Contudo, muitos podem se sentir confusos sobre quem realmente está alinhado à luz, pois as aparências enganam. Os líderes mundiais que ainda não se alinharam à força da luz resistem com todas as suas forças a abrir mão de seus poderes. À medida que o grande evento se aproxima, aqueles verdadeiramente leais à luz tomarão seu lugar na liderança global, revelando-se no tempo certo. Observamos, de onde estamos, diversos cenários possíveis, mas o desfecho predominante é claro. Muitos dos líderes que perpetuam agendas sombrias estão perdendo sua influência. Embora ainda manipulem certos sistemas e mantenham aparências de controle, seu domínio sobre a humanidade e a Terra está enfraquecendo. O poder que exerciam por meio de ilusões, fraudes e manipulações está se desfazendo diante do despertar coletivo. O que você vê se desenrolar no mundo não são apenas eventos isolados, mas o colapso de uma vasta rede de ilusões que, por muito tempo, encobriram a verdade. As figuras que orquestraram essa ilusão estão em desespero, tentando manter sua influência. Mas saibam que o tempo delas está terminando, e suas ações são apenas os últimos esforços de um sistema que desmorona. Neste momento de incerteza, é vital que vocês olhem para dentro. As respostas que procuram não estão nas manchetes ou nos discursos públicos, mas em suas próprias almas. O mundo externo reflete o desmantelamento de antigas estruturas, mas o verdadeiro movimento está acontecendo dentro de vocês, na descoberta da luz que habita em seu interior. As paredes da ilusão estão ruindo e os raios da verdade começam a inundar sua realidade. Este é um processo de clareza em meio ao caos. Acolham a confusão como um sinal de que o véu está sendo levantado e, com isso, a verdade começa a emergir. Voltem-se para a luz que reside em seus corações. Ali está a fonte de paz que tanto buscam. É lá, no silêncio de suas almas, que encontrarão a essência verdadeira de suas existências. Essa transformação global
é, na verdade, uma oportunidade divina de crescimento e despertar. Vocês estão sendo chamados a ancorar essa luz, a navegar pelas sombras com confiança e a espalhar a claridade onde há incerteza. Lembrem-se, vocês não pertencem à ilusão. O que experimentam são apenas desafios passageiros que não definem quem vocês são em essência. A verdade que procuram sempre esteve dentro de vocês, aguardando para ser revelada. Suas almas são reservas inesgotáveis de sabedoria, força e amor, prontas para serem acessadas. Reflitam sobre suas crenças. Deixem para trás a visão limitada de que são vítimas das circunstâncias e abracem a verdade de que são os arquitetos de suas jornadas. Criem com propósito, com amor, e não deixem a aleatoriedade guiar seus passos. Nenhuma força externa tem o poder de mantê-los cativos. Ninguém verdadeiramente pode lhes fazer mal, pois vocês são os responsáveis por aquilo que constroem em seus caminhos. O pensamento de que as autoridades ou as circunstâncias externas dominam sua existência limita sua capacidade de evolução e os mantém presos às ilusões terrenas. Lembrem-se, a verdadeira criação nasce de dentro. O mundo ao seu redor reflete o que carregam em suas almas. Seja luz ou sombra. O que resistem de fato é parte de vocês. Portanto, cessem essa resistência e elevem-se à grandeza que reside em seu ser. Assumam o papel divino que lhes foi dado e criem com amor uma realidade harmoniosa. Sim, haverá tropeços ao longo do caminho, mas entendam que cada erro é uma oportunidade de aprendizado, uma nova chance de crescimento espiritual. Não há falhas, apenas lições que lhes mostram o que ressoa ou não com os propósitos de suas almas. Os pensamentos de desânimo e negatividade criam obstáculos e estagnação, mantendo-os aprisionados em ciclos repetitivos. Avaliem com sinceridade cada crença e perguntem-se: essa crença serve ao meu progresso espiritual? Ela está em sintonia com a realidade que desejo manifestar? O que acreditam será sempre refletido de volta a vocês. Não se trata apenas de descobrir verdades externas, mas de compreender que sua realidade é moldada por aquilo em que escolhem acreditar. Sejam conscientes disso e optem por semear a beleza, a verdade e o bem. Vivam a magia de suas almas e compartilhem essa luz com o mundo. O tempo se aproxima em que seus pensamentos e intenções serão transparentes, revelando a unidade em todas as coisas. Filhos, não há razão para resistirem. Vocês são parte do todo, são manifestação da divina criação. Ao invés de se oporem, nutram e abracem a totalidade do que são. Nós, que habitamos as esferas superiores, estamos aqui para lembrar que o não físico, a dimensão espiritual, sempre operou dentro de vocês. E ao voltarem sua atenção para ele, acessam ainda mais dessa energia divina. Dentro de cada um, há uma fonte infinita de sabedoria, luz e vibração superior, sempre presente e disponível. Todos vocês possuem o poder de ativar a chama violeta, essa força poderosa de transmutação e elevação espiritual. Ao fazerem isso, sentem-se inspirados a agir, a falar, a compartilhar e a criar com propósito. Vocês estão na Terra para permitir que essa energia superior flua através de suas ações e palavras, compartilhando-a com os outros, para que, assim como vocês, eles também possam despertar. Este é o grande efeito transformador, o efeito dominó, onde cada ser desperto ativa outro, gerando uma onda de elevação espiritual. Vocês têm o desejo sincero de serem úteis, de ajudar na transformação e no despertar de outros corações, pois conhecem a beleza e a grandiosidade que a vida na Terra pode alcançar. Vocês já vislumbraram essa majestade e desejam ver ainda mais dela manifestada. Querem fazer parte desse processo, ancorando as novas energias que estão chegando à Terra e ajudando a elevar a todos para a vibração da quinta dimensão. Saibam que todos vocês possuem essa capacidade. Nós que estamos na 12ª dimensão, estamos prontos para auxiliar de diversas formas. Uma das maneiras mais eficazes de ajudarmos
é lembrando-os de que tudo o que precisam já está dentro de vocês. Não é necessário ir a lugar algum ou realizar grandes feitos para alcançar a iluminação ou para se sentirem conectados com a fonte. Vocês já são parte desse todo, desse ser divino. O convite que fazemos é que sejam curiosos o suficiente para olharem para dentro, sentirem a sua própria essência e permitirem que as ativações interiores despertem o melhor que vocês têm a oferecer. Há em cada um de vocês uma riqueza infinita de criatividade, amor e luz, aguardando o momento certo para ser expressa. Sejam corajosos e confiem na verdade que reside em seu interior, pois ela é a voz da fonte, da luz e do amor que sempre estiveram no centro de seu ser. Entrem profundamente em si mesmos e redescubram quem verdadeiramente são. Sob todas as camadas de dúvida e limitação, há uma grandeza esperando para ser despertada. E aceitem a ajuda daqueles de nós que, das esferas superiores, desejam colaborar com sua jornada. Juntos, podemos realizar maravilhas e trazer ao mundo a transformação que ele tanto necessita. Com amor, Bezerra de Menezes. Sejam bem-vindos ao canal Nova Era. É um prazer tê-los aqui conosco. Antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueçam de já deixarem o seu like, compartilharem o vídeo e se inscreverem em nosso canal, ativando as notificações. Filhos da alma, diante dos recentes acontecimentos, é natural sentir-se preocupado e vulnerável. O cenário atual é desafiador, com muitos sentindo-se perdidos e sem direção. É um momento de reflexão sobre o papel de cada um nessa dinâmica de controle e dominação. É preocupante observar como muitos, presos a dogmas e crenças, seguem sem questionar, como se estivessem em um transe coletivo. As recentes crises na saúde, envoltas em medo e controvérsias, levantam questões profundas sobre integridade e manipulação. Eu encorajo a todos a pensar criticamente, a buscar a verdade por si mesmos. O mundo está em constante mudança e cada um deve decidir seu próprio caminho no meio do caos. É importante estar atento, preparado para as transformações que estão por vir, incluindo fenômenos naturais como vulcões despertando. No centro de tudo isso está a necessidade de evolução espiritual e emocional. Este é um chamado para despertar, para ver além das ilusões. Cada um tem seu próprio caminho a seguir, e é crucial não se perder em falsas promessas de salvação externa. Não temam, pois o que acontece ao redor é um reflexo dos seus mundos internos. Estamos juntos nessa jornada para iluminar a escuridão de suas mentes. Lembrem-se, o tempo é precioso e escasso. A intensidade dos eventos atuais sinaliza grandes transformações iminentes. Estamos vivenciando a transição planetária, um período onde nada permanecerá como antes. Esta Terra, nossa escola abençoada, está passando por uma metamorfose profunda, impulsionada pela força incontestável da Mãe Natureza. Tudo, inclusive os reinos da Terra, está evoluindo, se adaptando a uma nova realidade evolutiva, independente dos desejos humanos. As crianças que chegam trazem a promessa de uma nova vida, portadoras de uma sabedoria inata e uma energia renovadora. No entanto, muitas vezes, suas famílias, presas em concepções limitadas, interferem nesse processo de transformação. Estas crianças são intuitivas e resistentes a falsidades e violências, naturalmente avessas a estruturas antiquadas como escolas e igrejas tradicionais. Elas são portadoras do selo da libertação e, infelizmente, tornam-se alvos de forças obscuras que buscam detê-las. Enquanto isso, o governo oculto busca maneiras de manter sua dominação, tramando estratégias cada vez mais agressivas. Observamos com tristeza como muitos aceitam passivamente essas imposições, prejudicando a saúde física e espiritual, inclusive das crianças.
Mantenham a esperança, pois a vitória está próxima. Seria benéfico recordar as instruções do nosso amado Mestre Jesus, que continuam relevantes e são um forte alicerce para os discípulos que buscam permanecer firmes nas batalhas atuais. Observo que, mesmo após 2 milênios, o planeta e a humanidade ainda caminham em círculos, perdendo-se nos labirintos da escuridão. É crucial que comecem a reescrever a história de seus seres internos. Libertem-se do medo de castigos e da crença em um Deus punitivo, que não condiz com a verdadeira essência divina. É importante entender que o conceito de um Deus tirânico é uma criação humana que distorce a realidade espiritual. A lei da reencarnação, muitas vezes vista como uma prisão, é na verdade uma oportunidade para evolução e libertação. Nas adversidades, lembrem-se do ensinamento: amai-vos uns aos outros. No amor, encontramos a verdadeira liberdade, cura e compaixão. Conforme este ano se encerra, muitos eventos significativos ocorrerão, marcando o auge da luta entre a luz e a escuridão. Lembrem-se das palavras de Jesus: aquele que estiver em mim jamais andará na escuridão. O caminho está claro diante de vocês, e não esperem por resgates milagrosos. A verdadeira entrada no reino celestial requer pureza de coração. Estamos nos aproximando de momentos decisivos, a hora H e o dia D, quando tudo mudará rapidamente. A humanidade teve tempo suficiente para se libertar das garras da escuridão. Não temam, mas estejam preparados para a chegada do Mestre, limpando o altar de seus corações. Lembrem-se de que, mesmo nos momentos de desencarne em massa, a justiça divina prevalece e cada alma será guiada para onde sua frequência a atrai. Confie na justiça que equilibra tudo. As manifestações por liberdade foram momentos cruciais, reconhecendo-os como heróis e guerreiros da luz. Agora é um período de espera ativa. Estejam preparados para os desafios vindouros. Não se deixem levar pelo medo. Confiem no Mestre, que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Estamos juntos nesta jornada rumo à libertação e dissolução da escuridão. Com fé, coragem e esperança, sigamos em frente, rumo a um recomeço abençoado. Com gratidão a todos os bravos trabalhadores da luz, despeço-me com um abraço fraterno. Filhos da alma, que Jesus nos abençoe. Soam na espiritualidade superior os clarins que anunciam a grande transição. Desde há muito, não se observam expectativas abençoadas como as que se desenham para o futuro. Era nova de divulgação do reino de Deus nos corações ansiosos de paz. Momento significativo de comunhão entre a terra e os céus. As falanges do amor confraternizam com os emissários da caridade mergulhados na indumentária carnal. Indispensável que nos predisponhamos todos, desencarnados e encarnados, a esta comunhão efetiva em que o mundo transcendente e a vida imanente no planeta terrestre se hão cansado de perseguições e de angústias, de sombras e de amarguras. Neste momento, cabe-nos recordar as boas novas de alegria que, chegando à Terra por segunda vez, se instalarão por definitivo no país das almas humanas, favorecendo-as com a paz anelada. Esforçai-vos para que daqui saiam as claridades diamantinas do Evangelho em espírito e verdade a espalhar-se pela nacionalidade brasileira nos próximos festivos dias de gratidão e de exaltação ao incomparável Mestre Galileu. E das terras formosas do Cruzeiro, espraiem-se as notícias libertadoras por toda a terra, iniciando verdadeiramente o período novo. Tantas vezes nos referimos aos problemas da família no mundo. Filhos difíceis, pais, problemas, parentes que erigem a condição de antagonistas, companheiros do lar que nos relegam ao abandono. E, em consequência, as lutas aparecem, agressivas e contundentes. É aí no Instituto Doméstico que somos chamados a praticar a paciência e a exercitar a compreensão.
Muitos de nós se acham detidos nessa oficina de burilamento e melhoria, incapazes de ultrapassar a órbita da consanguinidade para a construção do amor a que as leis do Senhor nos destinam. Entretanto, a nós outros, os espíritas, compete a obrigação de enxergar mais longe e reconhecer mais amplos os deveres que nos prendem à experiência comunitária. Não somente suportar os conflitos de casa com denodo e serenidade, abraçando os entes queridos com a certeza de que os amamos, livre de nós, se assim o desejam, para serem mais cativos aos desígnios de Deus. Não apenas isso, entender também nos grupos em que nos movimentamos a nossa família maior, e amar, auxiliar, apoiar construtivamente e servir sempre a todos os que nos compartilhem o trabalho e a esperança. A independência existe unicamente na base da interdependência. As leis divinas criaram com tamanha sabedoria os mecanismos da evolução que todos nós, de algum modo, dependemos uns dos outros. Não se renasce na Terra sem o concurso dos pais ou dos valores genéticos que forneçam. Não se adquire cultura sem professores ou recursos que eles decidam a formar. Não se obtém alimento sem esforço próprio, nem sob o amparo do esforço alheio. E nem se alcança experiência por osmose, já que todos somos conduzidos à arena da existência, uns à frente dos outros, a fim de aprendermos a amar-nos e compreender mutuamente. Reportamo-nos a isso para dizer-vos que as tarefas em nossas mãos constituem núcleos de serviço e união, dentro dos quais, por devotamento às realizações que nos cabe efetuar, é preciso nos inclinemos à fraternidade autêntica, abençoando e ajudando a quantos nos cerquem. São dois esteios de luz na terra, na vida dos filhos, pai e mãe. Sejam o que forem, o dever dos filhos é, pois, obedecer a seus genitores, enquanto se encontrem sob a direção do lar onde nasceram. O carinho e a gratidão para com os pais dar-lhes-ão novas forças para as lutas de cada dia, e mesmo ideias de renovação dos próprios costumes no campo da vivência lar e filhos. Estás no mundo por misericórdia de Deus, que é o processo da reencarnação, lei universal que opera em todos os mundos habitados, e é nesta oportunidade valiosa que deves usar de gratidão para com aqueles que, diante do Senhor, são teus tutores. Filho, une-te a teus pais, no amor de Jesus, que esse amor transmutar-se-á em luz para o teu caminho. Se desprezares teus pais, esse gesto será semente que poderá dar frutos correspondentes ao plantio. Observemos que a própria lei antiga pede respeito ao pais, para que possamos desfrutar, na terra, longos dias de paz, nascida da consciência estabilizada pelo coração. Esse é o nosso dever. Sejam o que forem os pais, merecem o nosso amparo, gratidão e ajuda. Eles receberão nossas luzes, pelos caminhos que trilharmos, pela conduta que assimilamos de Jesus. O lar é e pode ser a célula da sociedade. Faltando harmonia nos lares, faltará segurança nos povos. Eis porque a doutrina espírita trabalha e se esforça para o nascimento do culto do Evangelho em casa, como sendo marco divino, anunciando a felicidade para a família. O pai e a mãe podem e devem representar Jesus e Maria para os filhos que nasceram do fruto do amor em família, despertando o Mestre nos corações com a força da alegria e da esperança, formando assim todos os sentimentos no amor. Lembra-te de que deves honrar pai e mãe, e quando saíres do teu lar, respeita os outros pais, que não são os teus, como se o fossem, mantendo a gratidão por todos eles, que o Senhor não se esquecerá do que fazes de bem por onde andares. Não penseis que o Espiritismo veio solucionar aquilo que cada um de nós deve cuidar de fazer, mas nos ajudou a solucionar, sim, pelo conforto moral, pelas palavras iluminativas, pelos conteúdos libertadores, tudo o que significa dor e angústia, libertando-nos do magnetismo terrestre para fruir as infinitas glórias da imortalidade. Já conheceis a doutrina, já sentis o breve e agradável hálito do amanhecer da imortalidade. Vivei de tal forma que estejais assinalados pelas cicatrizes dos testemunhos, que são as condecorações únicas pelas quais o cristão deve lutar por consegui-las.
Neste encontro em que vos reunistes, cheios de dúvidas, dificuldades e incertezas, concluis a etapa final com júbilos e claridades diamantinas, porque o amor é a virtude sublime que, quanto mais se divide, mais se multiplica e consegue cicatrizar todas as feridas do coração e acalmar todas as ansiedades da alma. Ide agora e vivei a mensagem. A vossa vida deve ser o espelho que reflita a glória do Sermão da Montanha, passando rapidamente da cruz para atingir a madrugada primaveril da imortalidade, da ressurreição. Deus vos abençoe, filhas e filhos do coração. Que possamos estar juntos na lide a que nos comprometemos, abraçando-nos fraternalmente, como fazem aqueles que vos anteciparam na viagem de volta ao grande além, e aqui chamamos espíritos espíritas, fiéis à codificação que ilumina o Evangelho de Jesus. Recebei o nosso carinho e sede felizes, porque todo aquele que encontra Jesus descobre o mais valioso tesouro para a vida. Muita paz, minhas filhas, meus filhos. Que o Senhor permaneça conosco hoje e sempre. Filhos amados, que a paz do Cristo seja o farol a iluminar vossos caminhos e a aquecer vossos corações. Trago-vos neste instante a palavra que me foi confiada em sublime assembleia, reunida na colônia espiritual, sob a direção de venerandos mentores do alto. Foi-me dada a missão de compartilhar convosco revelações que chegam não da mente humana, mas das esferas onde a verdade não se oculta. Vivemos, neste exato momento, o auge da transição planetária. É um tempo em que as forças da renovação se movem, abalando estruturas velhas e trazendo à superfície o que precisa ser transformado. No seio do Brasil, nação abençoada pelo Cristo, aproxima-se um acontecimento de grande magnitude, algo que tocará os alicerces materiais e espirituais deste território. Não é castigo. É movimento de amor e justiça, guiado pela mão divina, que vê muito além do que nossos olhos humanos alcançam. Esse processo já se manifesta e se intensificará rapidamente. Virá como um vento que testa a firmeza das raízes, exigindo fé inabalável e serenidade. Muitos sentirão medo, mas não é para temer, é para confiar. Será um tempo de união, de oração intensa, de fortalecimento do lar e da alma. Não vos cobrais com o pano da aflição, mas vesti o manto da esperança e da caridade. A purificação se aprofundará, abalará estruturas visíveis e invisíveis da nação. A terra clama por cura, e verdades ocultas começarão a emergir. O alto não vem para destruir, mas para purificar. O Brasil é chamado a brilhar como farol de luz, e isso exige desprender-se das ilusões do materialismo. É hora de reforçar o compromisso com o perdão, a fraternidade e a prática diária da caridade. Velhas bases ruirão, revelando o que estava oculto nas sombras. Cada espírito será convidado a olhar para dentro e compreender o propósito da própria vida. Não temais. O que parece perda é, na verdade, semeadura para o amanhã. Reúnam-se em família, façam do lar um templo vivo, fortaleçam o espírito e verão que a luz sempre vence. Quando a luz se intensificar, começareis a ver o mundo com outros olhos. Ideias que antes pareciam impossíveis se tornarão naturais. Comunidades antes divididas por disputas políticas se unindo para cuidar de crianças e idosos. Famílias que viviam de portas fechadas, abrindo suas casas para partilhar pão e palavra amiga. Cidades trocando festas de excessos por encontros de oração e cultura, onde a música e a arte inspirem elevação. Haverá mudanças na forma de governar, e líderes que não servirem ao povo serão afastados por força da própria consciência coletiva.
Empresas que exploram e destroem a natureza terão suas obras interrompidas, enquanto surgirão novos empreendimentos voltados à preservação da vida e ao bem comum. O ensino, antes centrado apenas em números e lucro, será renovado para formar seres humanos íntegros, conscientes de sua ligação com Deus e com o próximo. E no campo invisível, o Brasil será como um farol protegido, separado vibratoriamente das correntes destrutivas que envolverão outras regiões, para que possa sustentar a esperança e irradiá-la ao mundo. E quando a transformação atingir seu ponto máximo, não trará aniquilação, mas libertação. Romperá com o que não serve mais à missão do Brasil e abrirá as portas de um novo ciclo. Segundo a orientação recebida, este marco se aproxima rapidamente, culminando próximo à data limite estabelecida pelo alto, quando a nação passará por um momento de purificação irreversível. Filhos, o chamado é urgente. Preparem-se agora. Afastai-vos das distrações fúteis, organizai vossas vidas espirituais e fortalecei a fé. A reforma íntima não pode ser adiada, pois é dela que nascerá a regeneração coletiva. Coloquem nos comentários desta mensagem vossos nomes, cidades e pedidos. Se passais por provações como doenças, desemprego, conflitos familiares ou vícios, apresentai vossas intenções com confiança. Nosso grupo de oração, sob a proteção dos mentores de luz, intercederá por cada um, levando a vós amparo, coragem e cura. Senhor da vida. Amado Mestre Jesus, divino pastor das almas e governador espiritual desta terra, nós nos reunimos agora, como filhos sedentos de tua luz, para elevar ao teu coração esta prece profunda pelo Brasil e pelo mundo inteiro, neste tempo em que o teu chamado ecoa nos céus e nas consciências. Sabemos, Senhor, que vivemos a hora derradeira da velha ordem, o momento em que as forças da renovação se movem sobre a face da terra, derrubando os muros que o egoísmo ergueu e levantando os pilares da tua lei de amor. Percebemos com humildade que não há mais como esconder a verdade, pois o teu sopro vem, como vento forte, remover a poeira dos séculos e trazer à tona o que estava soterrado na sombra. Mestre amado, teu olhar repousa com especial ternura sobre esta nação que escolheste como coração do mundo e pátria do Evangelho. O Brasil, Senhor, guarda em si sementes que ainda precisam florescer, sementes de fraternidade, de união, de generosidade, que devem ser cuidadas em meio às tempestades para que não se percam. Por isso, nos ajoelhamos diante de ti, não para pedir que afastes as provas, mas para que nos concedas coragem e lucidez para atravessá-las com fé inabalável. Senhor, tu nos advertes que tempos de purificação se aproximam, que velhas estruturas ruirão, que a verdade será como clarão que rasga a noite. Não permitas que nossos corações se abalem diante das notícias duras ou das mudanças repentinas. Ensina-nos a ver além do aparente caos, reconhecendo que tua mão guia cada movimento, mesmo quando os nossos olhos terrenos não compreendem. Concede-nos, Senhor, a força para transformar o medo em confiança, a ansiedade em paciência, o desalento em ação no bem. Que diante das dificuldades, saibamos abrir as portas de nossos lares para a oração, fazer de cada refeição um momento de gratidão e transformar o convívio em família numa escola de amor e paciência. Protege, divino amigo, os lares brasileiros, que sejam fortalezas espirituais contra as ondas de ódio e desunião que ainda rondam o mundo. Que cada família se torne templo vivo, sustentado pela leitura edificante, pela oração sincera, pelo trabalho honesto e pela partilha generosa. Que possamos ensinar às nossas crianças não apenas as letras e os números, mas a linguagem da bondade, da compaixão e do respeito ao próximo. Senhor, que as mudanças que virão sobre esta terra nos encontrem preparados. Se houver quedas no sistema que hoje nos governa, que elas abram espaço para líderes comprometidos com a justiça e com o bem comum. Se houver limpeza no campo da economia e da política, que seja para que surjam homens e mulheres guiados pelo espírito de serviço,
capazes de colocar o interesse coletivo acima do próprio ganho. Sabemos, Mestre, que a purificação atingirá não apenas o que está fora, mas também o que guardamos dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a encarar a verdade sobre nós mesmos com humildade, reconhecendo nossas sombras, para que possamos iluminá-las com o Teu Evangelho. Que a reforma íntima seja o nosso compromisso diário, pois de nada adiantará um novo mundo se não formos homens e mulheres novos. Jesus, fonte de toda luz, sabemos que o Brasil será chamado a cumprir missão sagrada, servindo de exemplo para outras nações, que mergulharão em tempos de maior provação. Faz de nós faróis individuais, capazes de irradiar serenidade e esperança aos que se aproximarem de nossas vidas. Que as nossas mãos estejam prontas para servir, nossos ouvidos atentos para ouvir o que sofre, e nossos lábios dispostos a falar palavras que levantem o caído e inspirem o desanimado. Senhor, pedimos pelo povo desta terra, pelos que se encontram no leito da doença, pelos que enfrentam o peso do desemprego, pelos que vivem em conflito familiar, pelos que lutam contra vícios e tentações, que a Tua misericórdia, através dos mensageiros do bem, alcance cada um agora, trazendo alívio às dores, clareza às mentes e coragem aos corações. Pedimos também, Mestre, pelos dirigentes desta nação, mesmo por aqueles que não seguem o Teu caminho, para que suas decisões sejam tocadas pela Tua influência e guiadas para o bem do povo. E se não puderem permanecer no cargo, por não estarem alinhados ao propósito maior, que sejam afastados pacificamente, sem violência, e que em seu lugar surjam servidores do amor e da verdade. Protege, Senhor, a natureza abençoada deste país, os rios, as florestas, os animais, as riquezas do solo e do mar. Afasta a mão daqueles que exploram de forma cruel e destruidora. Levanta, pelo Teu poder, iniciativas que preservem a vida, que respeitem a terra como santuário e que inspirem outros povos a seguir o mesmo caminho. Pai amado, nós Te agradecemos porque sabemos que todo este processo não é castigo, mas libertação. Como ouro no fogo, passaremos pelas chamas para que se retire de nós a impureza e permaneça apenas o brilho da essência divina que nos criaste para manifestar. O que perdermos será compensado por algo maior. O que deixarmos para trás dará lugar ao que é eterno. Envolve-nos, Senhor, com a coragem dos primeiros cristãos que caminhavam por estradas incertas, mas carregavam a certeza de que não estavam sozinhos. Dá-nos a firmeza dos que sabem que a luz sempre vence a escuridão e que a vida é sempre mais forte que a morte. Neste momento, apresentamos diante de Ti nossos nomes, nossas famílias, nossas cidades e nossos pedidos mais íntimos. Recebe-os em Tuas mãos sagradas e envia, conforme a Tua vontade, a bênção que cada um necessita. Filhos amados, que a paz do Cristo seja o farol a iluminar vossos caminhos e a aquecer vossos corações. Trago-vos neste instante a palavra que me foi confiada em sublime assembleia, reunida na colônia espiritual, sob a direção de venerandos mentores do alto. Foi-me dada a missão de compartilhar convosco revelações que chegam não da mente humana, mas das esferas onde a verdade não se oculta. Vivemos, neste exato momento, o auge da transição planetária. É um tempo em que as forças da renovação se movem, abalando estruturas velhas e trazendo à superfície o que precisa ser transformado. No seio do Brasil, nação abençoada pelo Cristo, aproxima-se um acontecimento de grande magnitude, algo que tocará os alicerces materiais e espirituais deste território. Não é castigo, é movimento de amor e justiça, guiado pela mão divina, que vê muito além do que nossos olhos humanos alcançam. Esse processo já se manifesta e se intensificará rapidamente. Virá como um vento que testa a firmeza das raízes, exigindo fé inabalável e serenidade. Muitos sentirão medo, mas não é para temer, é para confiar. Será um tempo de união, de oração intensa, de fortalecimento do lar e da alma. Não vos cobrais com o pano da aflição, mas vesti o manto da esperança e da caridade.
A purificação se aprofundará, abalará estruturas visíveis e invisíveis da nação. A terra clama por cura e verdades ocultas começarão a emergir. O alto não vem para destruir, mas para purificar. O Brasil é chamado a brilhar como farol de luz, e isso exige desprender-se das ilusões do materialismo. É hora de reforçar o compromisso com o perdão, a fraternidade e a prática diária da caridade. Velhas bases ruirão, revelando o que estava oculto nas sombras. Cada espírito será convidado a olhar para dentro e compreender o propósito da própria vida. Não temais. O que parece perda é, na verdade, semeadura para o amanhã. Reúnam-se em família, façam do lar um templo vivo, fortaleçam o espírito e verão que a luz sempre vence. Quando a luz se intensificar, começareis a ver o mundo com outros olhos. Ideias que antes pareciam impossíveis se tornarão naturais. Comunidades antes divididas por disputas políticas se unindo para cuidar de crianças e idosos. Famílias que viviam de portas fechadas, abrindo suas casas para partilhar pão e palavra amiga. Cidades trocando festas de excessos por encontros de oração e cultura, onde a música e a arte inspirem elevação. Haverá mudanças na forma de governar, e líderes que não servirem ao povo serão afastados por força da própria consciência coletiva. Empresas que exploram e destroem a natureza terão suas obras interrompidas, enquanto surgirão novos empreendimentos voltados à preservação da vida e ao bem comum. O ensino, antes centrado apenas em números e lucro, será renovado para formar seres humanos íntegros, conscientes de sua ligação com Deus e com o próximo. E no campo invisível, o Brasil será como um farol protegido, separado vibratoriamente das correntes destrutivas que envolverão outras regiões, para que possa sustentar a esperança e irradiá-la ao mundo. E quando a transformação atingir seu ponto máximo, não trará aniquilação, mas libertação. Romperá com o que não serve mais à missão do Brasil e abrirá as portas de um novo ciclo. Segundo a orientação recebida, este marco se aproxima rapidamente, culminando próximo à data limite estabelecida pelo alto, quando a nação passará por um momento de purificação irreversível. Filhos, o chamado é urgente. Preparem-se agora. Afastai-vos das distrações fúteis, organizai vossas vidas espirituais e fortalecei a fé. A reforma íntima não pode ser adiada, pois é dela que nascerá a regeneração coletiva. Coloquem nos comentários desta mensagem vossos nomes, cidades e pedidos. Se passais por provações como doenças, desemprego, conflitos familiares ou vícios, apresentai vossas intenções com confiança. Nosso grupo de oração, sob a proteção dos mentores de luz, intercederá por cada um, levando a vós amparo, coragem e cura. Senhor da vida. Amado Mestre Jesus, Divino Pastor das almas e governador espiritual desta terra, nós nos reunimos agora, como filhos sedentos de tua luz, para elevar ao teu coração esta prece profunda pelo Brasil e pelo mundo inteiro, neste tempo em que o teu chamado ecoa nos céus e nas consciências. Sabemos, Senhor, que vivemos a hora derradeira da velha ordem, o momento em que as forças da renovação se movem sobre a face da terra, derrubando os muros que o egoísmo ergueu e levantando os pilares da tua lei de amor.